Então vamos lá, ó, cronologia literária, parte 2. Vamos continuar. Na aula anterior a gente parou no barroco, não foi isso? Sim? Então vamos lá. Como? Foi barroco, não foi? Tá, então olha só. Pra gente, né, então eu vou pôr mais ou menos aqui, vocês já têm isso, tá? A gente vai daqui pra frente, mas eu vou precisar desse espaço antes. Então vamos lá, ó, cronologia, né, literária. 2. Ok? Então o que a gente viu? A gente viu lá, né, que a gente vai ter reforma, não foi isso? E contra-reforma. Certo? Veio, eu estou retomando porque a gente vai precisar desse conteúdo. Veio o antropocentrismo, não foi isso? Né? Galera, tem no caderno? Certo? Você acompanhou, né? Se não acompanhou, renascentista versus quem? O teocentrismo, né? Que a Igreja Católica trouxe, né? Medieval. Certo? Então, conflito, oh meu Deus, o que farei? Né? Conflito, se eu sou uma pessoa em conflito, o que eu vou produzir artisticamente? Uma arte conflituosa, né? Eu vou produzir conflito, tá? Então, a gente vai ter o quê? O barroco, ok? Aí, vamos lá, tô na dúvida, né? A humanidade, antropocentrismo, teocentrismo, antropocentrismo, teocentrismo. O que o ser humano, então, vai escolher? Né? Iluminismo, certo? Muito bem. O que significa iluminismo? Cri. Né? Me disseram aqui, século das luzes. Certo? Mas de onde vem essa ideia de luzes? Da razão. Que eu trago de onde? Continua. Estão falando assim do Renascimento. Muito bem. E o Renascimento é Renascimento porque veio de onde? Da Antiguidade Clássica. Perfeito. Então, olha só. Localiza. Eu tinha lá, vocês já têm. Antiguidade Clássica. Sim ou não? Né? Aí eu tenho Idade Média, não foi isso? É só, segue no teu caderno, você não precisa ficar olhando aqui. Depois, eu tenho o Renascimento. A gente já não fez isso aqui? Sim ou não? Então, o que é o Iluminismo? O Iluminismo, que é o século das luzes, sim? A era da razão, ok? Vai retomar da retomada. Então, eu faço a retomada da retomada. Estão entendendo? Professora, se eu faço a retomada da retomada, eu vou chamar isso de renascimento? Renascimento ao quadrado? Né? Não. Por que eu vou usar luz? Vamos lá. Não é razão? Razão, conhecimento. Ok? Aonde eu vou buscar? Se eu estou buscando lá atrás, o que eu tenho lá atrás? De novo, está no caderno. Eu não tenho o antropo. Então, entre os dois, entre o antropocentrismo e o teocentrismo, eu fiquei com o antropocentrismo. Certo? Só que junto lá da Antiguidade Clássica, não tinha a mitologia? Sim, ela vem também. Claro, como sempre, usada como inspiração, não mais como religião. Ok? Porque eu trago isso de lá. Se eu trago isso aqui, me ajudem. Por que luz? Porque iluminar. Cri. Vamos lá. Acho que vocês já ouviram falar de um cara chamado Platão. Já? E acho que vocês já ouviram falar de uma coisa chamada mito da caverna do Platão. Qual é a proposta? Qual que é a ideia do mito? Vai lembrando, tem a caverna, a gente está na caverna. Daí você só vê a sombra de lá. A gente só vê a sombra, muito bem, né? Porque tem uma luz lá fora, não é? E aí projeta então a sombra no fundo da caverna, ok? E qual que é o objetivo então do ser humano? É sair da caverna e ir em direção à luz, que é uma grande metáfora para
conhecimento. Compreendem? Por que iluminismo? Sim? Então, se eu retomo a antiguidade clássica, eu busco inspiração para um nome de lá. Luz, razão, conhecimento. Ok? E aí, neste momento, o que a gente vai ter dentro da literatura? Tá? A gente vai ter, né, a arte, de uma maneira geral, vai se chamar... Olha como é bem... Tudo na vida se copia, né? Que eu brinco. Neoclassicismo, porque é o clássico, né? Também em Portugal a gente teve um movimento chamado classicismo. Neoclassicismo, ou vai depender do livro, da apostila, tá? Eles estão falando da mesma coisa, é o mesmo movimento. Vai se chamar neoclassicismo ou arcadismo. Tudo bem? Por quê? Porque existia um lugar que eles acreditavam, assim como quem que vivia no Monte Olimpo? Os deuses, segundo a mitologia. E aqui é a mesma coisa, existia um lugar chamado Arcádia, onde viviam homens que eram pastores de ovelha, tá? É assim mesmo. E também poetas, né? Aí a gente vai ter aqui Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, ok? Que vai fazer parte desse movimento aqui no Brasil, tá? O que a gente tem aqui, né, gente? Se vocês quiserem localizar mais história daí, tá? Aí a história do Brasil. A gente tem aqui, ó, Inconfidência Mineira, certo? E o ciclo da mineração. Ok? Tá? Então, o arcadismo no Brasil, ele acontece em Minas. Beleza? Até aqui tranquilo. Vamos lá. Tem coisas importantes que acontecem aqui nesse período, tá? Vamos lembrar, olha só, eu estou em que século aqui? 1700 e bolinhas, muitos números, é que século? Lembra? 17, mais coisas, 18, ok? Então, eu estou no século XV, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, eu tenho que contar. Você vê, a professora sabe literatura, mas não sabe número romanos. É exatamente. Tanto que é bem complicadinho para mim. O que eu tenho aqui, ó, tá? Eu vou colocar de uma maneira muito simples, eu coloquei entre aspas para vocês, porque a gente vai ter uma coisa aqui que eu coloco, que eu gosto de colocar, que é a Revolução Industrial, tá? Por quê? A Revolução Industrial, a primeira, já aconteceu aqui, tá? O que isso significa? Aparentemente o mundo está andando mais rápido, né? Eu tenho a máquina a vapor, né? A coisa parece que está andando mais rápido. Ao mesmo tempo, eu vou ter lá, ó, no finalzinho desse século, né, a Revolução Francesa, sim? Tá? Então, eu não posso esquecer disso. Por quê? Porque a gente vai falar primeiro da primeira metade, né, deste século aqui, 19. Tá? Que influência que a gente vai ter aqui? A gente vai ter uma influência muito grande da Revolução Francesa. Assistam Os Miseráveis, ok? Tem filmes, tem um filme que é musical, vale super a pena, tá? Então tá lá. Quais são os valores da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? Isso aqui, gente, vai dar um boom para vários lugares para a gente começar a ter as independências. Independência dos Estados Unidos, independência do Brasil e várias outras coisas nesse sentido de ter uma questão mais nacionalista. Conseguem compreender? Tá? Então, o que eu vou ter? Aí eu vou precisar de vocês em história. Vamos lá, tá? Precisa saber. Eu tenho 1808, Brasil. Vinda de quem? Vinda da família real. Ok? E eu tenho 1822.
que é o quê? Independência. Ok? Ah, professora, isso vai independência. Isso vai influenciar em quê? Isso vai influenciar aqui no Brasil, isso já é um sentimento que já está acontecendo, Portugal, já está acontecendo Europa, tudo bem? Isso vem, porque é assim que funciona. Só demora um pouco mais. Hoje acontece o tempo todo em qualquer lugar, tudo ao mesmo tempo, não é? O que isso vai influenciar? Eu vou ter um sentimento de nacionalismo. Nacionalismo na literatura é o quê? Romantismo. Ok? Então a gente tem, na primeira metade do século XIX, o romantismo. Ok? Tranquilo até aqui? Tá? Romantismo 1836, na poesia. Né? Lembrando que poesia a gente tem 3 gerações, né? E a gente tem a prosa também. Ok? A gente tem lá Gonçalves Dias, primeira, Álvares de Azevedo, segunda, Castro Alves, terceira. Né? Na prosa a gente tem José de Alencar, certo? Temos Álvares de Azevedo catalogado para o vestibular da UEM. Tá bom? A gente precisa dar uma olhada depois nele. Até aqui a gente está indo? Só que esse século, por conta disto aqui e umas outras coisas, vai ter um monte de outros movimentos literários. Tá? Vejam, até então eu tinha um movimento literário por século. Agora eu vou ter vários. Tá? Então, como não vai caber aqui, vamos lá. Eu continuo no século XIX. Ok? Bora lá no outro canto. Ó. Continuando agora a segunda metade do século XIX. O que vai influenciar, né, o ser humano aqui para ele poder produzir o que ele vai produzir? Vamos lá. Acho que vocês já ouviram falar de um cara chamado Marx. É ele mesmo, Karl Marx, capitalismo e tudo mais. Ok, já ouviram falar? Muito bem. Vocês já ouviram falar de um cara chamado Darwin? Que vai dizer o quê? Da evolução das espécies. Muito bem, a evolução das espécies, perfeito, né? Os mais preparados se desenvolvem e os menos são eliminados, certo? Vai ter um outro cara chamado Taine, né? Que vai defender o determinismo, né? Que é bem ruim, né? Mas ele vai defender naquela época, né? Ele vai colocar que existem etnias que são mais preguiçosas, não é? E assim por diante. Péssimo, ok? Também a gente vai ter um outro chamado Auguste Comte. Esse aqui está na nossa bandeira, né? Ele vai defender o positivismo. Isso, é só com ordem que eu tenho progresso, ok? Então, estão percebendo que são correntes, né? Filosóficas, sociológicas, ok? Principalmente sociológicas, né? Certo? Então, isso tudo, né, aliado com a Revolução Industrial, que agora eu tenho máquina, que agora eu tenho... Gente, eu não estou falando de máquina computador, né? Mas vocês entendem, agora eu começo a ter máquina têxtil, esse tipo de coisa, ok? Máquina a vapor, né? Aí eu tenho fábricas. Tem espaço para todo mundo nas fábricas? Não. As pessoas saem do campo e vêm para a cidade. Tem lugar para todo mundo? Não tem. Eu começo o processo de favelização, né? Eu começo a ter trabalho mais do que escravo, né? Porque eu tenho crianças, inclusive, trabalhando em fábricas. Conseguem compreender? Então, eu começo a olhar muito mais para essa realidade que não é muito legal. O que o ser humano vai fazer? Né? O que os escritores vão fazer? Vão retratar isso. Né? Vão olhar para este ser humano deste momento, né? E vai criar, então, a literatura. O que a gente vai ter aqui, bonitinhos? Vamos lá. Realismo. Machado de Assis. Sim. Memórias póstumas. Né? Que é para sempre, né? Os vestibulares, ou eles falam de Memórias Póstumas, ou eles falam de Dom Casmurro, não tem jeito, né? Sempre aparece, não é? Mas além dele, tem mais alguém. Também a gente vai ter o movimento do naturalismo. Por quê?
Olha só, principalmente o naturalismo. Ele vai ler essas teorias e vai querer comprovar isso. Tanto que a gente vai chamar, depois a gente vai ver, romances de tese. Porque eles vão falar assim, ó, aqui continua o século, tá? 19, ok? Então o que vai acontecer? Eles vão querer provar, ó, o homem é fruto do meio, não tem jeito de escapar não. Não é? Aí o que eu tenho? O cortiço. Entendem? Então, a produção, ela está completamente ligada ao contexto histórico. Né? Mas, como em qualquer lugar do mundo, além de eu ter gente pensando sobre gente, eu tenho gente que não está nem aí. Estou errada? Não. Sempre vai ter os alienados da vida, ok? Que vivem em outra dimensão. Oi? Então, né? Cada um pensando aí, né? Esse mundo que a pessoa vai viver, não é mesmo? A gente vai ter o quê? O parnasianismo. Exatamente. Ok? Sim? Mas você acha que acabou esse século? Não, tem mais um. Então, olha só que loucura. A partir do século XIX, eu tenho, ó, 1, romantismo, 2, realismo, 3, naturalismo, 4, parnasianismo, e temos mais um, que é bem no finalzinho do século XIX, que a gente chama de simbolismo. Não é? Que é uma coisa meio Cruz e Souza, está catalogado também para a gente. Tá? Aí você vai falar assim, mas peraí, professora, tudo isso, sim, porque tem muita coisa acontecendo, e eu já tenho um pouco mais de facilidade de comunicar, de entender o que está acontecendo no mundo, né, o que está acontecendo na Europa. Demora, tá, gente? Claro que demora, mas eu consigo já saber, não é? As mudanças começam a acontecer mais rapidamente, ok? E aí, então, eu começo a ter, né, as produções artísticas, né? E o simbolismo, ele está muito assim, né? Então, né? Sabe o que está acontecendo? A gente vai ter daqui a pouco, né? O século XX. E a gente começa o século XX com o quê? Primeira Guerra. Não é? Então a Primeira Guerra não é assim. Deu lá, que ano começa a Primeira Guerra e termina? Muito bem, tem alguém falando aí, 1914 a 18, ok? Tá? Então, não é assim, 1914, pum, guerra, né? É um processo, certo? Então, ali no fim, principalmente os franceses, não é? Porque o simbolismo tem uma influência, o simbolismo no Brasil tem influência dos franceses, ok? Né? Então, assim, bom, tem alguma coisa aí, né? Entende? Virada de século, já é meio estranho, né? A gente já fica meio assim, oh meu Deus, século XX, o que será que vai acontecer? Oh meu Deus, certo? Já começa um clima tenso. Depois eu começo a ver uma movimentação de uma possibilidade de uma guerra, né? Que nem pensavam exatamente em uma guerra, né? Hoje a gente fala guerra porque a gente viveu. A gente viveu não, mas a humanidade, né? Então, olha só, guerra, né? Então, meu Deus, né? E aí eu viro, então, o século e entro na Primeira Guerra. Não feliz com a Primeira Guerra, né? Ser humano é uma coisa louca, né? Ele vai ter a Segunda. Que é quando? 1900 e... Vamos lá? 36 já começa, mas historicamente a gente coloca 39 a 45. Ok? Certo? 36 o Hitler já está se organizando. Tá? Mas é 30, a gente, né, historicamente coloca mais ou menos aqui. Aí, o que é interessante a gente perceber, certo? A gente vai ter uma coisa acontecendo que é na Europa, mas que influencia completamente aqui e a nossa literatura. Então, apesar de ser de artes, a gente precisa citar, tá? Que são as vanguardas europeias. Certo? Ou os ismos. Cubismo, dadaísmo, sim? Fauvismo. Já ouviram alguma coisa disso? Tá? Então, a gente vai ter a arte, né? Que vai acontecer entre esse período aqui, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra,
tá? A gente tem. Então, os artistas, né, criando, pintando, esculpindo, né, refletindo isso. Guernica, né, que é uma guerra civil que acontece na Espanha durante esse período do Picasso, né, retrata uma guerra, e assim a gente vai entendendo isso, né? Certo? Isso vai influenciar diretamente no Brasil. O que está acontecendo no Brasil? Né? Um pouco sentiu essa influência, mas ela vai pegar mais um pouquinho para frente. A gente vai ter aqui, ó, o pré-modernismo, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, certo? Né? A gente vai ter esses artistas aqui, né, esses escritores, que já têm um olhar diferente, mas o peso maior, principalmente dessas vanguardas, vai ser numa semana. Que semana é essa? Não é 1917. 17 a gente vai ter uma exposição da Anita Malfatti. A gente vai ter uma em 15 e uma em 17. Ok? Tá? Então você não está perdida, não. A gente só tem que localizar o evento. Tá? A gente vai ter a Semana de Arte Moderna em 1922. Né? Que é o período do pré-modernismo, 1902 a 1922. A partir da Semana de Arte Moderna, né, que vai acontecer, certo? Em São Paulo, né, no Teatro Municipal, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro, como se fosse por esta semana. Ó, que maluco! A gente está falando da Semana de Arte Moderna, hoje é 14, né? Olha lá, hoje teríamos só exposição, não teríamos apresentação à noite, mas a gente poderia ir lá no Teatro Municipal de São Paulo para ver a exposição dos quadros. Ó, maluco, né? A gente falando agora daquele período. Fazem a conta de quantos anos, né? Eu sou péssima em contas. De 22 para 2025, não, quantos anos? 103? Se é isso? Olha só! Uhul! E aí, o que a gente vai ter aqui dentro? O modernismo. Ok? E o modernismo vão ter 3 fases. Certo? Tá? E a gente tem bastante coisa catalogada aqui também para o modernismo. O modernismo é uma coisa que muitos vestibulares gostam. Tá? Gostam de entender, de trabalhar com o modernismo. Tá? Por quê? Porque eu tenho uma linguagem mais acessível, né? Está mais próximo da gente. Professora, 103 anos, você está falando que está mais próximo? Não parece tão distante, né? Mas sim, a língua, né? Ela não evolui exatamente como a tecnologia, né? E a tecnologia trabalha mais com imagem, a gente trabalha com a palavra. Então você, na redação, continua você. Não é VC, né? Tá? Então, né, a gente vai ter o modernismo. Ah, tá, professora, e depois do século XX? O que é que a gente vai ter? Né? Vocês já anotaram aí no nosso esquema, tá? A gente vai ter a contemporaneidade, né? O contemporâneo. Vamos entender um pouco disso aqui, tá? Gente, a partir daqui, na verdade, vocês já perceberam que a partir do século XIX, o bicho fica doido, perceberam? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 movimentos no mesmo século. Ok? Século XX, vocês vão falar assim, século XX é contemporâneo. Tá? A gente marca o modernismo, tudo bem? E até o modernismo a gente tem catalogado tudo bonitinho e certinho. Tá? A gente tem lá, primeira fase, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, então estou trazendo referências. Segundo, a gente vai ter Vinícius, Drummond, Cecília Meirelles. Na prosa, a gente tem Menino de Engenho, do José Engenho, que tem que ler. Graciliano Ramos, tá? A gente tem. E aí na prosa do terceiro tempo, a gente tem Guimarães Rosa, Clarice Lispector, que também estão catalogados. E a gente tem na poesia João Cabral de Melo Neto. Ok? Ainda é contemporâneo. Tá? Por quê? Porque pessoas do século XX ainda existem com vocês do século XXI. Compreendem? Mas a catalogação da literatura, por enquanto,
catalogação como movimento literário vai até o modernismo. Estão entendendo? E depois, quando a gente fala, né, depois do século XX, que seja lá 45, né, porque o último tempo do modernismo termina em 1945, ok? O que a gente chama, né, que é contexto histórico contemporâneo que está acontecendo? A gente não tem um movimento literário, entendem isso? A gente tem tendências. Tendências diversas, são várias tendências que a gente vai ter aqui na poesia e na prosa. Ok? Um que a gente vai ver que é tranquilo, que eu acho que é importante trabalhar com vocês, por exemplo, poesia concreta, poesia marginal. Tá? Você fala assim, o que é isso? Entendem isso? São tendências da poesia, não é? Mas eu não tenho um movimento literário. Que movimento literário seria se eu tentasse catalogar tudo o que está acontecendo agora? Não teria nome? Né? Eu sempre brinco, seria tudo junto misturado? Né? Porque, não é? Parem e pensem, olha só, ao mesmo tempo que a gente tem tendência, né? Pensem aí a música, não é? A gente tem na música, né? A gente tem o funk, o axé, né? O country, o sertanejo, percebem isso? Como a gente tem? O índio, o trap. Como que a gente junta tudo isso e chama uma coisa só? Não tem. Na literatura a mesma coisa, tá? A gente tem lá Colin Hoover, a gente tem Rafael Montes, a gente tem um monte de gente produzindo coisas. Elisa Lucinda, que está catalogado, Conceição Evaristo, que é professora lá no Rio de Janeiro, que a gente tem, né? Olhos d'Água catalogado, certo? Então, né? Ninguém parou ainda agora, tá? Parou e falou assim, peraí, deixa eu juntar tudo isso e dar um nome, tá? Por quê? Prestem bem atenção como é que funciona. Enquanto a coisa está acontecendo, ela não tem um nome. Por quê? Porque você precisa se distanciar para entender a característica geral daquilo que aconteceu e dar um nome. Entendem isso? Tá? O único movimento que já nasceu com nome foi o impressionismo na pintura, certo? Tá? Ninguém chamava a antiguidade clássica lá, os gregos lá e romanos lá na vida deles, né, lá na sauna, nas termas, né, e tudo mais. Ai, olha, porque a gente aqui na antiguidade clássica, claro que não, tá? Então, o tempo passa, alguém para, avalia, estuda e cataloga. Tá entendendo? Então, aqui na contemporaneidade, que tem uma lista enorme aí pra gente, ninguém catalogou. Ninguém disse, olha, isso é tal movimento, isso é tal. A gente tem uma ou outra coisa na poesia, mas a gente não tem, né, assim, determinado. Né? São tendências, são pequenos movimentos que estão acontecendo e continuam acontecendo. Tá? É bem fácil de vocês perceberem isso na música. Né? Na música a gente tem o tempo inteiro coisas novas surgindo. E principalmente, que é uma característica da contemporaneidade, a mistura. Não é? Não tem o funknejo? Tem ou não tem? Vocês precisam me lembrar, que eu não sei. Tá? E aí tem uma... Né? Aí tem o... Oi? Sambanejo. Verdade. Né? Aí conseguem entender? Aí no sertanejo tem várias tendências, aí agora tem a tendência das mulheres também no sertanejo. Entendem? Então tem uma característica geral que é a mistura de tudo isso. Tudo bem? Tá? Então, o que também é interessante a gente ir olhando? Olhando para tudo isso. Né? O que eu faço com toda essa mistura? Né? Eu vou conseguir dar conta de tudo? Isso eu preciso que vocês entendam. Não, não vou. Né? Mas é legal a gente estar aberto para o mundo. Tá? Uma sugestão que eu acho interessante para vocês. Busquem sempre imagens. Tá? Ser humano tem muita facilidade em gravar imagens. Então, quando eu estou falando de filmes e tudo mais, vejam, busquem. Tá? É fundamental. Vocês vão encontrar um monte de documentários sobre tudo isso. Aqui a gente tem livros, que eu sei que, né, cursinho é complicado, mas a gente tem o Laurentino Gomes que escreve
sobre a história do Brasil. O cara foi premiado no Brasil com prêmios, né, importantíssimos, contando a história do Brasil. São 3 livros, 1808, 22 e 89. Tá? Vale super a pena, porque isso vai agregando para a gente. Tá? Então, é fundamental. Né? O que é muito, 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 muito importante que eu digo para vocês? Aqui comigo, a gente vai ver a poesia. Tá? Já expliquei isso. E vou, né, trazer os textos para vocês, a gente vai ler, vai analisar, vai aprofundar em cada um desses movimentos literários, ok? Tá? Agora, a parte da prosa, não é? Que são os romances, os contos, vocês precisam ler, tá? Então, assim, a dica é para todo mundo, tá? Cada vestibular no Brasil tem uma lista de obra catalogada, tá? Aqui em Maringá a gente tem uma lista grande. Olha só que interessante, aqui, né, na nossa região, Londrina, eles catalogaram um LP do Titãs, Cabeça Dinossauro. Você viu, Lucas? É muito interessante, tá? São Paulo, né, FUVEST, Unicamp, são outras obras, inclusive de filosofia. Muitos vestibulares têm lista de obras de filosofia, tem listas de vestibulares que têm filmes, ok? O que é importante a gente entender agora, tá? A maior parte, eu acho que só a UEM tem no meio do ano, desses vestibulares, são no segundo semestre, tá? A questão é, dá tempo de eu ler tudo no segundo semestre? Não. Então a dica é, pesquisem nos sites das universidades que vocês vão fazer a lista catalogada das obras, tá? E comecem a já dar uma lida. Por quê? Porque você já vai estar com isso organizado para o final. Né? Então, eu tenho certeza que vou fazer Unicamp, né? FUVEST. Já pega a lista. Né? A prova é para o final do ano. Pega a lista, né? E vai. Já vai fazendo essa parte de, tá? Prosa. E tem outros da poesia também. Né? Que daí cada região é uma coisa específica. Tá? Sim? Né? Por quê? Né? Daí eu chego mais lá na frente, lá pra frente eu decidi que eu quero fazer o EPG, por exemplo, Ponta Grossa. Né? Se eu já li os anteriores, fica tranquilo depois para eu ler o EPG. Senão acumula tudo. Tá? Então, sugestão do fundo do meu coração. Mesinha de cabeceira, os catalogados. E ouçam. Tem muita coisa boa que vocês podem usar, né, para vestibular e para redação, certo? Tá? Por exemplo, vocês receberam hoje, o Show tem um tema para vocês? Qual foi? Você vai cortar isso aqui, tá? Não quero que isso fique, né? Foi o quê? Saúde mental? Depressão e ansiedade. Presta atenção, pode prestar todo mundo atenção. Depressão e ansiedade, certo? Saúde mental, ok? Aqui, ó, tem um conto, 2 na verdade, Guimarães Rosa, Terceira Margem do Rio, Sorou com Sua Mãe e Sua Filha, né? Eu não sei se está catalogado para o vestibular, mas acho que está para o PAS, tudo bem? Fala de saúde mental. Falem para mim, se não é inusitado, um aluno de ensino médio, cursinho, colocar Guimarães Rosa para falar de saúde mental. É ou não é? Mostra repertório? Estão compreendendo porque a leitura das obras agora é fundamental? Sim. E tem outras pessoas que estão assim, no auge e que servem para uma gama enorme de temas. Carolina Maria de Jesus, inclusive ela está para outros vestibulares, com quarto de despejo, ok? Conceição Evaristo, a mulher já foi cotada para a Academia Brasileira de Letras, tá bombando, ok? Me arrepia. Elisa Lucinda, tá? Que elas vão nessa pegada, né, da coisa, né, dessa coisa de não só feminismo, mas contra a homofobia, racismo, tudo isso, né? Então,
essas pessoas, não é? Quando você usa no seu repertório, o que você mostra para o seu corretor? Conhecimento, e mais do que conhecimento do mundo, é conhecimento do quê? Do meu país. Está entendendo? Então, assim, de verdade, não são leituras difíceis. Guimarães Rosa é um pouco mais, ok? Mas Conceição Evaristo, não é? Carolina Maria de Jesus e Elisa Lucinda, né? É um prazer e é uma facilidade tremenda ler, tá? Então, fica a dica, tá? Saiam dos tiques e toques e vão para boa literatura, tá bom? Beijo.